elevador abriu suas portas com um som suave, quase educado demais para o que estava prestes a acontecer. Valentina Souza ficou parada por 2 segundos completos, olhando para o lobby do último andar do edifício Monteiro, e sentiu o cheiro de madeira de lei e flores brancas atingir sua garganta antes mesmo de dar o primeiro passo. Era o cheiro de uma vida que ela havia descartado, ou que havia descartado ela, dependendo de quem estava contando a história. Ao seu lado, Isabela Drummond ajeitou o decote do vestido azul marinho com um movimento preciso, verificou o pequeno dispositivo preso ao interior do bracelete de couro e disse, sem virar o rosto, que o sinal estava estável e a gravação ativa. "Você está respirando errado", Isabela disse, finalmente olhando para ela. "Respira pelo nariz. Parece que você está prestes a desmaiar em vez de entrar numa festa." "Eu sei como respirar", Valentina respondeu, mas ajeitou a respiração de qualquer forma. Ela sabia como se mover dentro daquele espaço. Havia passado 2 anos aprendendo os ritmos daquele apartamento, a velocidade com que os garçons circulavam, a maneira como a luz do fim de tarde entrava pelas janelas do lado leste e tornava tudo dourado e irreal. Havia passado os últimos 4 meses tentando esquecer cada detalhe. E agora estava de volta, de vestido cor de vinho, com uma advogada experiente fingindo ser sua namorada, e um plano que dependia inteiramente de Leonora Monteiro perder a compostura antes da meia-noite. O apartamento estava cheio. Rafael Monteiro completava 35 anos naquela noite, e a família Monteiro não sabia fazer festa pequena. Havia pelo menos 150 pessoas espalhadas entre a sala principal, a varanda com vista para os jardins e o terraço superior, onde uma banda de jazz tocava baixo o suficiente para permitir conversas, alto o suficiente para cobrir silêncios incômodos. Valentina conhecia pelo menos 40% dos presentes. Havia sido apresentada a eles como a namorada de Rafael, a filha do Souza, a menina simpática que havia chegado sem avisar na vida dele e ficado. Agora ela chegava novamente sem avisar, mas desta vez com um propósito diferente. Isabela colocou a mão no pequeno das suas costas, um gesto de casal tão natural que 2 mulheres próximas viraram para olhar com aquele tipo específico de curiosidade que São Paulo reserva para novidades em festas de elite. Valentina sorriu para as 2, como se não precisasse de nada de ninguém naquele mundo, e seguiu em frente. Foi Carla, a assessora de imprensa da família, quem a viu primeiro. Valentina notou o instante exato em que o reconhecimento cruzou o rosto dela, seguido pela dúvida, seguido pelo alarme cuidadosamente controlado de quem foi treinada para não mostrar alarme. Carla inclinou a cabeça, murmurou algo para o homem ao seu lado e desapareceu em direção ao corredor interno, indo avisar alguém. Valentina tinha contado com isso. Elas aceitaram taças de champanhe de uma bandeja que passava e Isabela disse em voz baixa e articulada que havia identificado pelo menos 3 pessoas do conselho já na sala principal. A Monteiro Participações tem 3 conselheiros independentes, ela disse. 2 deles estão aqui. O terceiro, Fábio Andrade, está na varanda. Ele foi indicado pelo bloco minoritário, que incluía a empresa do seu pai antes da dissolução forçada. Eu sei quem é o Fábio Andrade, Valentina disse. Ele me ensinou a jogar xadrez quando eu tinha 11 anos. Isabela ficou quieta por um momento. Isso é útil ou complicado? As 2 coisas. A banda no terraço começou uma versão lenta de uma música que Valentina não queria reconhecer, mas reconheceu de qualquer forma, e ela estava no meio de decidir se olhava para a varanda ou para o corredor quando o percebeu. Rafael estava parado perto da estante de vidro que ocupava a parede leste da sala, a mesma estante onde ele guardava os livros que havia prometido ler e os que havia de fato lido, e havia uma diferença visual clara entre os 2 grupos que ela havia apontado para ele uma vez, em uma tarde de domingo, e que o havia feito rir de um jeito que ela guardou na memória sem querer. Ele estava vestido de preto, como sempre em ocasiões formais, e estava ouvindo algo que o homem ao seu lado dizia, mas não estava realmente ouvindo, porque seus olhos haviam encontrado dos dela no segundo exato em que ela havia virado o rosto naquela direção, e agora os 2 estavam olhando um para o outro através de 150 pessoas e o som de uma trombeta e o cheiro de flores brancas. E Rafael Monteiro parecia um homem que acabou de ver algo que havia acreditado estar perdido para sempre. Não era o que ela havia esperado.
Ela havia esperado frieza. Havia esperado a máscara que ele usava em reuniões de negócios, aquela expressão de cortesia calculada que não entregava absolutamente nada. Havia até se preparado para a possibilidade de indiferença genuína, que teria sido mais difícil de suportar, mas mais fácil de trabalhar. Não havia se preparado para aquilo, para a maneira como algo se moveu no rosto dele antes que ele tivesse tempo de controlar, algo que ela reconhecia porque havia visto antes, mas nunca naquele contexto, nunca com aquela intensidade, sem nenhum lugar para se esconder. Isabela tocou seu cotovelo. Ele te viu. Eu sei. E nada. Continua o plano. Porque desviar o olhar primeiro era poder, e foi em direção à varanda, onde Fábio Andrade estava com uma taça de vinho tinto e uma expressão de homem que preferia estar em qualquer outro lugar. Ele tinha 62 anos, cabelos completamente brancos, e aquele tipo de postura que vem não de academia, mas de décadas de reuniões onde era o único na sala, que não precisava impressionar ninguém. Ele a viu antes mesmo de ela chegar perto. E diferente de Rafael, ele não tentou esconder nada. Seus olhos se arregalaram, depois suavizaram, e ele abriu os braços com o tipo de afeto que Valentina não havia esperado e que por isso atingiu mais fundo. Valentina, ele a abraçou brevemente, firme. Você está aqui? Estou aqui, ela disse. Ele recuou, olhou para ela com uma atenção cuidadosa que tinha algo de avaliação, algo de preocupação e algo que ela só conseguiu identificar depois como alívio. Você parece sua mãe, ele disse. A mesma determinação no queixo. Seu pai tinha isso também, mas na testa. Ela apresentou Isabela como Isabela, sem mais explicações, e Fábio foi educado o suficiente para não perguntar. Eles ficaram na varanda por 12 minutos, bebendo e falando sobre coisas periféricas. E em algum momento, durante esses 12 minutos, Isabela se inclinou sobre o corrimão para olhar a vista dos jardins e Valentina percebeu que ela havia posicionado o bracelete na direção do interior da sala onde estava a estante de vidro. E a antiga mesa de mogno que havia pertencido ao escritório do pai de Valentina antes de aparecer sem explicação adequada no apartamento de Rafael 2 anos atrás. Valentina não havia dito nada sobre a mesa na época. Havia contado para si mesma uma história sobre presentes de negócios, sobre trocas entre sócios, sobre as muitas maneiras pelas quais o mundo dos negócios movia objetos de um lugar para outro sem necessariamente explicar o porquê. Havia precisado acreditar nessa história. Agora a mesa estava ali, sob uma luminária de design italiano, servindo como superfície para copos de champanhe dos convidados de Rafael, e Valentina olhou para ela e sentiu algo endurecer atrás do externo, firme e frio como pedra de rio. Isabela voltou para disse baixo. Mesa, estante, o quadro ao lado. Temos documentação visual. Bom, Valentina, era Fábio, que havia abaixado a voz. Você veio por causa do processo? Ela o olhou. Eu vim porque tinha o direito de vir. Ele assentiu lentamente, como homem que entende que algumas respostas contêm mais de uma verdade. Tome cuidado com Leonora, ele disse. Ela já sabe que você está aqui. Você tem menos de 20 minutos antes que ela decida o que fazer com essa informação. Eu sei exatamente o que ela vai fazer, Valentina disse. Estou contando com isso. Fábio olhou para ela por um momento, depois para Isabela, depois novamente para ela, e ela viu o momento em que ele começou a entender que a situação era mais complicada do que havia parecido à primeira vista. Ele não disse mais nada. Levantou a taça de vinho em algo que era quase um brinde e voltou a olhar para os jardins iluminados lá embaixo. Valentina virou-se para entrar novamente na sala principal e quase colidiu com Rafael. Ele estava a menos de meio metro, taça na mão, e de perto ele era ainda menos o que ela havia se preparado para encontrar. Havia algo diferente nele que ela não soube nomear imediatamente. Algo ao redor dos olhos, um cansaço que não era físico, e ela notou que a taça em sua mão estava quase cheia, o que significava que ele não estava bebendo, o que significava que ele estava controlando cada detalhe daquela interação com a mesma precisão que usava em negociações. Valentina, ele disse, e depois, olhando para Isabela, não nos conhecemos. Isabela, disse Isabela, com um sorriso que era exatamente tão caloroso quanto necessário. Rafael, ele respondeu, e voltou os olhos para Valentina. Você podia ter me avisado. Era uma surpresa, ela disse. A festa é minha. Exatamente.
Houve um silêncio de 3 segundos que continha um número desproporcional de coisas não ditas, e então Rafael fez algo que ela não esperava. Ele não ficou com raiva. Não forçou distância. Ele olhou para ela com aquela expressão que ela havia visto através da sala aberta e perigosa de uma forma que ele claramente não havia conseguido fechar completamente. E disse: "Você vai ficar para o jantar?" Era uma pergunta de pessoa que ainda não havia decidido o que queria que a resposta fosse. "Depende de como a noite se desenvolver", ela disse. Ele assentiu, uma vez, como se isso fosse uma resposta razoável para uma pergunta razoável, e se afastou de volta para seus convidados com aquela postura de herdeiro que aprende a parecer relaxado em qualquer ambiente, porque relaxado é uma forma de poder. Valentina o observou ir, e só quando ele tinha desaparecido entre 2 grupos de convidados, ela deixou o ar sair completamente dos pulmões. "Isso foi", Isabela começou. "Não fala nada", Valentina disse. "Eu ia só dizer que ele é mais bonito do que nas fotos." Isabela. Continuando o plano, Isabela disse, e as duas voltaram para dentro. A noite avançou com a lentidão peculiar das festas onde o que importa não é o que está acontecendo, mas o que está prestes a acontecer. Valentina circulou. Cumprimentou pessoas que a cumprimentaram de volta com aquela mistura específica de prazer e curiosidade que confirma que sua presença já era o assunto principal de pelo menos 3 conversas paralelas. Isabela ficou próxima, mas não colada, à distância de um casal confortável, e em 3 momentos diferentes Valentina a viu fazendo o que advogadas fazem quando estão coletando informação em campo, ouvindo sem parecer estar ouvindo, posicionando-se de forma a capturar conversas sem participar delas, memorizando rostos e nomes com aquela capacidade de retenção que Valentina havia descoberto ser assustadora quando direcionada para ela. Foi durante a 2ª hora que Valentina encontrou o que havia vindo buscar, ou parte do que havia vindo buscar, porque a outra parte ainda estava sendo definida em tempo real de maneiras que ela preferia não examinar muito de perto. Estava perto do bar improvisado na sala de estar secundária, quando ouviu a voz de Leonora Monteiro, vinda de trás de uma divisória de vidro fosco que separava 2 ambientes. Não as palavras, apenas o tom que ela reconhecia. Aquela cadência específica de quem está dando uma ordem disfarçada de sugestão. Valentina se aproximou devagar, aceitou uma azeitona de um garçom que passava. Ficou parada a uma distância que podia ser casual se alguém olhasse e que não era casual de forma alguma. "Não é problema, é inconveniência. Inconveniências se gerenciam", dizia Leonora. "Chamo Marcos e diz que preciso dele aqui antes das 10, uma pausa." A outra pessoa respondeu algo que Valentina não ouviu. "Não me interessa o que a Isabela Drummond faz em São Paulo nas horas vagas", Leonora continuou, e Valentina sentiu o frio percorrer seus braços debaixo do tecido do vestido. Leonora já sabia quem era Isabela, não só que ela estava na festa, mas o nome dela. O que significava que ela havia feito a pesquisa antes de Valentina chegar, o que significava que sabia que Valentina estava vindo antes de ela aparecer, o que significava que havia uma fonte de informação que Valentina não havia mapeado. "O que me interessa é o que ela está fazendo na minha festa com quem ela está." Valentina recuou um passo, depois 2, e foi em direção à varanda novamente, dessa vez o terraço superior, onde a banda havia feito uma pausa e parte dos convidados havia se dispersado. Encontrou Isabela numa cadeira de couro perto do guarda-corpo. "Ela sabe quem você é", Valentina disse, sem sentar. Isabela não demonstrou surpresa. "Desde quando?" "Antes de chegarmos. Ela fez a pesquisa. Tem alguém que avisou que eu vinha. Isso reduz nossa lista de quem sabia do plano a 3 pessoas. Há 2, Valentina disse, porque uma dessas 3 é você." Isabela cruzou as mãos no colo. "Isso ainda nos deixa com um problema de segurança. Nos deixa com um problema de tempo", Valentina corrigiu. "Ela está chamando alguém chamado Marcos para estar aqui antes das 10. São 21h42. Marcos Bittencourt, advogado da família há 11 anos. Se ela está chamando ele para cá em vez de para o escritório, é porque quer testemunhas para o que for que vai dizer para você." Isabela levantou-se. Ela vai se aproximar, vai tentar a negociação direta antes de deixar as coisas ficarem feias. "E quando eu recusar, aí fica feio." Isabela ajeitou o bracelete. "Mas nós estaremos gravando." Valentina olhou para os jardins abaixo, para as linhas de luz das avenidas que ela havia percorrido incontáveis vezes.
E pensou no pai que havia construído uma empresa com 40 anos de trabalho e a havia visto ser desmontada num processo que durou 18 meses e que a família Monteiro havia chamado, com toda a seriedade, de reestruturação estratégica de parceria. Pensou no rosto dele na última vez que o havia visto antes do AVC, aquela expressão de homem que não entendia como havia chegado onde chegou, que havia confiado nas pessoas erradas por razões que pareciam certas na época. Ela entendia aquela sensação de uma forma que preferia não examinar com muita profundidade naquela varanda, naquela noite. Vamos, ela disse e voltou para dentro. A festa continuou. O jantar foi servido às 22 horas, numa sequência de pratos que confirmavam que a família Monteiro continuava usando o mesmo caterer de sempre, o que era uma informação irrelevante, mas que a mente de Valentina arquivou de qualquer forma, porque estava arquivando tudo aquela noite, cada detalhe de um lugar que havia sido seu e havia deixado de ser de uma maneira que ainda não havia chegado a uma resolução limpa. Rafael fez um brinde curto, elegante, que não dizia nada e soava como se dissesse tudo, e Valentina olhou para ele durante o brinde e ele olhou para ela uma vez, rapidamente, como um homem verificando uma coordenada. E quando o jantar terminou e os convidados começaram a circular novamente com renovada energia de sobremesa e digestivo, Leonora Monteiro se aproximou. Leonora Monteiro tinha 61 anos e a aparência de alguém que havia decidido, por volta dos 40, que envelhecer era uma questão de escolha. Seu cabelo era de um castanho que a natureza não havia mais produzido havia 2 décadas, mas que os melhores profissionais de São Paulo mantinham com uma convicção quase documental. Ela usava um vestido de seda cor de champanhe que combinava com a decoração de uma forma que Valentina suspeita que não era coincidência, e seus olhos, que eram a cor exata do café forte, olhavam para o mundo com aquela qualidade específica de quem calcula antes de sentir e às vezes confunde os dois. Valentina. Ela tocou o braço dela com 2 dedos, o gesto mínimo de contato que ainda conta como afeição. Que surpresa. Boa noite, Leonora. Boa noite de fato. Os olhos de Leonora foram para Isabela com uma avaliação que durou menos de 1 segundo, mas não perdeu nada. Sua acompanhante está adorando a festa, espero. Está adorando, Isabela disse, com aquele sorriso que não chegava completamente aos olhos, mas era convincente o suficiente para salas bem iluminadas. Que bom. Leonora voltou para Valentina. Você se importa de me acompanhar um momento? Eu precisava te mostrar as orquídeas novas na varanda do leste. Sei que você sempre gostou. Era um convite feito da forma que torna a recusa socialmente custosa. O tipo de manobra que Leonora havia aperfeiçoado em décadas de navegação nos círculos onde a educação é uma forma de pressão. Valentina olhou para Isabela, um olhar que durou meio segundo, mas continha uma instrução completa e acompanhou Leonora. A varanda do leste era menor, mais privada, sem banda e sem mais de 3 pessoas quando chegaram. As orquídeas existiam de fato, num arranjo de vasos brancos ao longo do corrimão, e Leonora ficou parada perto deles como se fosse mesmo mostrar as flores, como se a conversa que estava prestes a acontecer fosse de fato sobre botânica. Você está corajosa de estar aqui, Leonora disse, sem hostilidade audível. Era quase um elogio. Ou apenas presente, Valentina respondeu. As 2 coisas, no seu caso, sempre foram a mesma coisa. Leonora tocou uma pétala de orquídea com a ponta do dedo, um gesto tão cuidadoso que parecia ensaiado. Eu soube do recurso que você protocolou, faz 3 semanas. Era de se esperar que soubesse. Era uma pausa. Também sei quem é Isabela Drummond e o que ela faz. Ela tem uma reputação muito boa para casos de recuperação de ativos. Trabalhamos com ela antes, aliás, numa questão completamente diferente. Mas isso lhe dá uma ideia de como esses círculos são pequenos. Valentina ficou quieta e deixou Leonora falar, porque Leonora falando era Leonora revelando, e ela havia aprendido isso observando 2 anos de reuniões de família. O que eu gostaria de propor, Leonora continuou, é uma solução que funcione para todo mundo. Você é inteligente, Valentina, mais inteligente do que seu pai, que era um homem excelente, mas que tinha a tendência de confundir lealdade com estratégia. Você não precisa passar pelos próximos 2 anos dentro de um processo que vai custar mais do que vale, emocional e financeiramente. O que você está propondo, Leonora?
Leonora virou-se para ela completamente pela primeira vez desde que haviam chegado à varanda. Seus olhos tinham aquela qualidade fria que Valentina associava não à crueldade, mas à ausência de dúvida, que às vezes é mais difícil de enfrentar. 22% do valor de liquidação da participação original de Henrique. Transferência em 60 dias, sem condições sobre o processo principal. Uma pausa calculada, com uma condição separada, de natureza pessoal. Qual condição? Que você saia de São Paulo por um período de no mínimo 2 anos e que não mantenha contato com meu filho durante esse período. Leonora disse isso com a mesma entonação que havia usado para o percentual de liquidação, como se fossem itens de igual peso numa lista de considerações razoáveis. Rafael está num momento importante na empresa. Sua presença cria uma instabilidade que não é boa para ele nem para você. O silêncio que se seguiu tinha textura. Valentina o deixou existir por tempo suficiente para que ficasse claro que não era hesitação. Não, ela disse. Leonora não demonstrou surpresa. Você quer mais do percentual? Não é sobre percentual. Então sobre o que é? É sobre o fato de que 22% de algo que foi retirado por meios que pretendo demonstrar em detalhes perante um juízo competente não é uma oferta. É um insulto com custo operacional. Valentina virou-se ligeiramente, o bastante para ter um ângulo de saída claro. E sobre o fato de que nenhuma condição pessoal sua sobre minha vida ou minha localização vai fazer parte de nenhum acordo que eu assine. Leonora ficou olhando para ela por um momento que foi mais longo do que a compostura de Leonora normalmente permitia. Então algo sutilíssimo aconteceu no canto de sua boca. Algo que não era um sorriso, mas era parente próximo. Seu pai também dizia não da mesma forma, com a mesma certeza. Uma pausa. Não terminou bem para ele. Meu pai não tinha o que eu tenho, Valentina disse. E o que você tem? Valentina não respondeu. Saiu da varanda com o mesmo passo com que havia entrado, e só quando estava de volta à luminosidade cheia da sala principal, ela percebeu que as mãos estavam absolutamente firmes, o que era uma informação sobre si mesma que ela não tinha certeza se a deixava orgulhosa ou preocupada. Encontrou Isabela perto do bar, olhando para a tela do celular, com uma expressão que Valentina havia aprendido a reconhecer como o rosto dela quando havia encontrado algo. Você precisa ver isso, Isabela disse, baixinho, inclinando o celular. Era uma foto da tela do celular de Rafael, capturada de longe com zoom durante o jantar, enquanto ele havia deixado o aparelho sobre a mesa por alguns minutos. A imagem era granulada, mas legível. Era uma troca de mensagens. O nome do contato era HS, que eram as iniciais de Henrique Souza, o pai de Valentina. A última mensagem visível, enviada por Rafael, dizia apenas: "Eu sei o que aconteceu. Precisamos conversar antes que isso vá longe demais." A mensagem tinha data de 14 meses atrás. Valentina olhou para a foto por um tempo que não soube medir. 14 meses. Rafael havia mandado essa mensagem para o pai dela 14 meses atrás, quando o processo de dissolução da parceria ainda estava nos seus estágios iniciais, quando ainda havia tempo de mudar o curso das coisas. E ninguém havia dito nada a ela. O número do contato, ela disse, com uma voz que saiu mais calma do que havia planejado. Você consegue verificar se é o celular do meu pai? Já verifiquei. Valentina colocou a taça de champanhe, que havia ficado intocada na sua mão por não sabia quanto tempo, em cima de uma superfície próxima. A mesa de mogno do escritório do pai estava a menos de 6 metros dali, com copos de outras pessoas sobre ela. E a mensagem de Rafael para o pai dela tinha 14 meses, e a festa continuava ao redor delas com música e riso, e o cheiro de flores que não iam a lugar nenhum. Vai haver um problema no nosso holerite de evidências, Valentina disse. Qual problema? Tem uma lacuna. No período entre o início do processo de dissolução e o protocolo do recurso, temos a documentação da reestruturação, mas não temos o que aconteceu internamente na Monteiro antes das decisões formais. Sem isso, a defesa pode argumentar que o processo foi legítimo e que qualquer irregularidade foi isolada e não sistemática. Ela pausou. A mensagem que Rafael mandou para o meu pai sugere que ele tinha conhecimento interno da situação naquele momento. Esse conhecimento interno é exatamente a lacuna que preciso fechar. Isabela ficou quieta por um momento, processando. Você está dizendo que o Rafael pode ser o que fecha a lacuna. Estou dizendo que ele pode ser, Valentina disse.
Não sei se vai querer ser. Isabela olhou para ela com aquela atenção específica que reservava para quando achava que estava faltando uma variável na análise. Valentina, você e ele terminaram de que forma, exatamente? Da forma que a maioria das coisas termina quando uma pessoa sabe de algo que a outra precisaria saber e decide que proteger a família é mais importante. Ele te disse isso? Não. Uma pausa. Nunca chegamos a essa conversa, que é parte do problema. A noite havia virado uma coisa diferente daquilo que havia sido quando ela entrou. Valentina olhou pela sala em direção ao terraço superior, onde havia visto Rafael se mover mais cedo, e não o encontrou. Havia ido embora da própria festa, o que não seria o suficiente se você o conhecesse, o suficiente para saber que ele tinha esse costume de desaparecer nos próprios eventos, quando a densidade social atingia certo nível, e que o lugar onde ele geralmente ia era o escritório pequeno no corredor do lado direito, terceira porta, onde havia uma janela com vista para o jardim interno e uma cadeira que ele dizia ser desconfortável, mas continuava usando porque havia sido do avô. Ela sabia coisas demais sobre esse apartamento. Era uma informação problemática. Eu preciso checar uma coisa, ela disse para Isabela. Valentina, fico em contato. Ela ajeitou o vestido, atravessou a sala com a velocidade de quem sabe exatamente para onde vai e foi em direção ao corredor do lado direito. A terceira porta estava entreaberta. Havia luz dentro. Ela bateu uma vez com os nós dos dedos e abriu sem esperar resposta porque era esse o tom que a situação exigia. E Rafael estava de fato na cadeira do avô, com o celular na mão e aquela expressão de homem que foi encontrado fazendo algo que não era errado, mas que de alguma forma se sente assim. A festa está lá fora, ele disse. Eu sei onde está a festa, ela disse, fechando a porta atrás dela. A Leonora me fez uma proposta. Algo mudou no rosto dele. E? Recusei. Ela ficou de pé, encostada na porta, porque sentar seria estabelecer uma permanência que ela não havia decidido ainda se era o que queria. Você sabia que ela ia fazer isso? Eu sabia que ela ia falar com você em algum momento da noite. Uma pausa. Não sabia exatamente o que ia propor. 22% do valor de liquidação e eu saio de São Paulo por 2 anos. Rafael não disse nada. Mas havia algo nos olhos dele que ela reconheceu, uma qualidade de reconhecimento, como alguém ouvindo a descrição de algo que havia acontecido na outra sala enquanto ele estava fora. Rafael. Ela cruzou o espaço entre a porta e a cadeira até estar a menos de 2 metros dele. Você mandou uma mensagem para o meu pai 14 meses atrás, dizendo que sabia o que havia acontecido. O silêncio que se seguiu era diferente dos silêncios anteriores da noite. Tinha outra qualidade, mais densa, mais habitada. Como você sabe disso? Ele disse finalmente. Não importa como eu sei. Importa o que você queria dizer. Ele se levantou. Não para se aproximar dela, mas porque ficar sentado naquele momento parecia errado. E Rafael tinha esse instinto de ajustar sua posição física quando a situação mudava de natureza. Ficou de pé a 2 metros dela, e a janela com vista para o jardim interno estava atrás dele, e a luz era aquela luz amarela fraca que faz as pessoas parecerem mais honestas do que talvez sejam. Eu soube do que minha mãe estava fazendo em março do ano passado, ele disse. Tarde demais para impedir o processo formal, mas há tempo de tentar uma conversa com seu pai antes que as coisas ficassem irrecuperáveis. Uma pausa. Ele não me atendeu. Depois atendeu, mas foi breve, e disse que estava cuidando do assunto pelos canais próprios. 2 meses depois, o AVC. Valentina ficou olhando para ele. Você tentou me contar isso? Eu tentei te encontrar depois do AVC dele. Ele disse isso com uma voz que não tinha defesa nenhuma, apenas o cansaço de um fato. Você havia se mudado. Seu número havia mudado. A advogada do espólio disse que você havia dado instruções para não receber contato da família Monteiro. Eu havia dado. Eu sei, havia uma lógica perversa e completa naquilo. Ela havia cortado o contato para se proteger, o que havia cortado também a única linha pela qual ele poderia ter chegado até ela, o que havia deixado os dois em lados opostos de um silêncio que nenhum dos dois havia exatamente escolhido, mas que ambos haviam, cada um à sua maneira, construído. Ela não disse isso em voz alta. Em vez disso, disse, você tem alguma coisa que prove que você tentou conter o processo? Ele ficou olhando para ela por um longo momento. Você está me perguntando como potencial fonte de evidências.
Estou te perguntando como a única pessoa que pode fechar uma lacuna no meu caso. Entendo. Ele olhou para a janela, depois de volta para ela. Tenho e-mails, comunicações internas, algumas coisas que gravei na época porque senti que precisava de um registro. Uma pausa. Valentina, por que você veio aqui de verdade? E não me diz que foi por Isabella Drummond e o plano jurídico, porque isso eu consigo entender. Estou perguntando por que você veio pessoalmente nessa noite com aquele vestido. Era uma boa pergunta. Era uma pergunta para a qual ela havia preparado uma resposta que agora parecia inadequada de uma forma que ela preferia não investigar no momento. Boa noite, Rafael, ela disse, e saiu pela porta antes que ele tivesse tempo de fazer a pergunta de novo. O escritório da Drummond Associados ficava no 23º andar de um edifício na Faria Lima. E de manhã, quando a luz batia no ângulo certo pelas janelas do lado norte, o lugar tinha uma qualidade de aquário que Valentina havia aprendido a associar com conversas difíceis. Era ali que as coisas tendiam a parecer mais claras do que eram. O problema é que às vezes a clareza era ilusória. Eram 8h20 da manhã do dia seguinte à festa, e Valentina havia dormido 4 horas, o que era o suficiente para funcionar e insuficiente para não notar todos os lugares onde a situação havia saído dos trilhos que ela havia traçado. O plano era fazer a Leonora se comprometer em alguma coisa que pudesse ser usado para fortalecer o caso. O que aconteceu foi diferente. Isabella estava de pé perto do quadro branco, com uma caneta na mão e aquele modo de organizar informação em voz alta que Valentina sabia que era para o benefício de ambas, não só dela. A gravação do terraço tem a oferta dela, que é valiosa, mas o que ela disse é cuidadoso demais para ser diretamente incriminador. Ela não disse que sabia das irregularidades. Disse que sabia do recurso. Há uma diferença enorme. Isabella escreveu algo no quadro. O que muda a equação é o que você me contou que Rafael tem. O que Rafael disse que tem. Não confirmei. Você o avaliou por 2 anos. Você acha que ele está mentindo? Valentina olhou para a janela. A Faria Lima estava viva lá embaixo com o tráfego da manhã, São Paulo acordando com aquela energia de metrópole que nunca chega a dormir completamente. Eu acho que ele está dizendo o que acredita ser verdade, ela disse, que é diferente de ele ter o que precisamos na forma que precisamos, mas vale a pena verificar. Vale a pena verificar, o que significa que você precisa encontrá-lo novamente. Significa que preciso encontrá-lo de forma diferente de como aconteceu ontem à noite. Valentina virou-se de volta para o quadro. Ontem foi no território dele. Precisamos de um ambiente neutro onde ele possa tomar uma decisão sem que pareça que está traindo a família na própria casa. Isabella assentiu devagar. Você sabe onde ele vai essa semana? Segunda-feira de manhã ele tem reunião no prédio da Monteiro no Itaim. Sai por volta do meio-dia e geralmente almoça no mesmo restaurante na rua Joaquim Floriano com o mesmo grupo de executivos, mas terçeiras-feiras ele cancela esse almoço e vai sozinho a um lugar que eu não sei o nome, mas sei o endereço porque ele me falou uma vez, um pequeno café perto do Parque Trianon, onde ninguém da Faria Lima vai porque o estacionamento é impossível e os executivos da Faria Lima não existem se não têm onde estacionar o carro. Isabella olhou por um longo momento. Você memorizou a rotina dele. Eu o conhecia. Valentina. A voz de Isabella tinha aquele tom específico que ela usava quando ia dizer algo que não era parte da análise jurídica. Você não me contou tudo sobre o término de vocês. É relevante para o caso? Pode ser relevante para como você vai conduzir a conversa com ele. Valentina ficou quieta por um momento. Depois, porque Isabella havia ganho o direito a uma resposta honesta por meses de trabalho conjunto e por ter ficado de pé numa festa da família Monteiro fingindo ser sua namorada sem piscar, ela disse, nós não terminamos. Nós paramos de falar. Há uma diferença. Qual é a diferença? Terminar pressupõe uma conversa, uma decisão. Nós tivemos uma discussão, ele disse coisas que não podia desfazer. Eu precisei de espaço. E quando voltei para buscar o espaço de fato, o apartamento estava silencioso da forma que os apartamentos ficam quando você já foi por último e você só percebe depois. Uma pausa. Não sei exatamente onde o Rafael está naquilo. Nunca soube. Isabella assimilou isso em silêncio. Você quer que eu vá com você na quinta? Não. Não desta vez. Na quinta-feira ao 12h50,
Valentina estava sentada numa mesa do canto de um café que de fato era pequeno e de fato tinha o estacionamento mais impossível da região do Trianon, com uma xícara de café coado à sua frente e um arquivo digital de 270 e 3 páginas aberto no tablet que ela estava fingindo ler. O lugar tinha paredes de tijolo à vista e prateleiras de madeira com livros antigos que provavelmente ninguém movia há anos, e havia exatamente 8 outras pessoas no café, nenhuma delas conhecida dela, o que era exatamente o tipo de invisibilidade que ela precisava para o próximo passo. Rafael chegou às 13h02, do jeito que ele chegava em lugares que gostava, sem pressa, olhando ao redor com aquela atenção descontraída de homem que nota os detalhes de um ambiente porque genuinamente os acha interessantes, não porque está verificando ameaças. Ele viu ela antes de chegar à metade do café e parou por um segundo completo, depois continuou andando até a mesa dela. "Você pesquisou minha rotina?" ele disse, sem acusação, apenas constatação. "Você me contou onde vinha. Há 2 anos. Tenho boa memória." Ele olhou para a cadeira à sua frente com a expressão de homem que está calculando se sentar. É uma afirmação de algo que ainda não decidiu afirmar. Então sentou, porque Rafael Monteiro havia aprendido muito cedo que recuar de uma situação porque ela é desconfortável é um luxo que pessoas em posições de responsabilidade não se permitem. Um garçom apareceu e ele pediu um café duplo sem açúcar, que era o que sempre pedia, e quando o garçom foi embora, houve um silêncio que era diferente dos da festa, mais íntimo e por isso mais difícil. "Você veio porque quer o que eu tenho", ele disse. "Sim. Ou veio por outro motivo e isso é conveniente." Ela o olhou. "Posso ser honesta? Prefiro que seja." "As 2 coisas. E isso é um problema que estou tentando administrar." Ela fechou o tablet. "Rafael, preciso saber se o que você tem é o suficiente para fechar a lacuna no período entre março e agosto do ano passado. Se for, preciso que você me ajude a apresentar isso de uma forma que seja admissível. Se não for, preciso saber isso agora, antes de construir uma estratégia em cima de uma premissa falsa." Ele ficou olhando para ela com aquela atenção calma que ela sempre havia achado, simultaneamente, muito reconfortante e muito irritante, porque tornava difícil saber onde terminava a análise e começava o sentimento. "Eu tenho e-mails internos da Monteiro Participações datados de fevereiro a setembro do ano passado. Tenho transcrições de 2 reuniões de conselho onde o tema foi discutido antes de qualquer protocolo formal. E tenho um documento de 6 páginas que escrevi na época descrevendo o que sabia e o que não sabia, com datas." Uma pausa. "Guardei tudo num servidor externo porque senti que um dia poderia precisar provar que havia tentado fazer a coisa certa." Valentina ficou completamente imóvel. "Você sabia que poderia usar isso em algum momento. Eu sabia que poderia precisar provar que não estava do lado errado. Não é a mesma coisa." "Não, não é." Ele pegou o café que o garçom havia trazido e o olhou por um momento como se estivesse verificando algo na superfície escura. "Valentina, você quer saber uma coisa que nunca disse a ninguém?" Ela esperou. "Quando eu soube o que minha mãe havia feito, minha primeira reação não foi raiva, não foi surpresa, foi vergonha." Ele disse isso com uma quietude que tornava a palavra mais pesada, não mais leve. "Não por ela, por mim. Por ter ficado perto o suficiente para suspeitar de algumas coisas por tempo suficiente para ter feito perguntas mais cedo e ter escolhido não fazer porque era mais fácil acreditar que estava enganado." Uma pausa. "Seu pai foi um parceiro leal durante 12 anos, e eu deixei minha mãe agir porque tinha medo do que encontraria se investigasse de verdade." O café ao redor deles continuava com suas conversas e seu cheiro de torrefação e seus livros que ninguém movia, completamente alheio ao peso daquilo que havia acabado de ser dito. Valentina olhou para Rafael e sentiu alguma coisa mover-se dentro dela que havia ficado parada por meses, não exatamente perdoando, mas reconhecendo que era diferente e por enquanto era o que cabia. "Por que você não me disse isso quando estávamos juntos?" ela perguntou. "Você suspeitava na época? Suspeitava de que havia algo errado no processo. Não sabia o tamanho." Ele olhou para ela. "E quando estava ficando claro que era maior do que eu pensava, você e eu estávamos nisso." Ele fez um gesto que não precisava ser completado. "Acabando", ela disse. Parando, ele corrigiu. Ela reconheceu a palavra de volta. Ela havia usado a mesma com Isabela.
Você se lembra daquela discussão? Lembro cada palavra. Eu disse que precisava de alguém que fosse completamente honesto comigo. E você disse que estava sendo. E eu disse que não acreditava. E eu devia ter dito mais do que disse. Uma pausa. Mas você foi embora antes que eu encontrasse as palavras. Era uma responsabilidade dividida de uma forma que era difícil de mapear claramente, o que tornava difícil de atribuir a alguém de forma confortavelmente simples. Valentina havia pensado muitas vezes naquele momento e o havia revisitado com a narrativa de quem foi deixada e depois com a narrativa de quem foi embora, e às vezes com as duas ao mesmo tempo, o que era a versão mais honesta e a menos satisfatória. Preciso dos documentos, ela disse, voltando ao que era concreto. Eu sei. Você vai me dar? Ele olhou para ela por um longo momento. Vai colocar minha mãe numa posição muito ruim. Vai colocar ela na posição que ela mesma escolheu. Sim, ele disse isso como quem concorda com algo que ainda dói, que é o único tipo de concordância que vale alguma coisa. Mas tem uma condição. Ela ficou rígida ligeiramente. Qual? Eu entrego pessoalmente. Não por intermediário, não por protocolo. Você e eu e Isabela, se quiser, numa reunião onde eu possa explicar o contexto de cada documento. Porque alguns deles precisam de contexto para não serem interpretados de forma errada. Ele pausou. E porque quero ter certeza de que quando isso acabar, você vai ter a história completa, não a história conveniente. Valentina ficou olhando para ele. Havia algo naquela condição que era razoável e também era mais do que razoável, e ela estava consciente de que aceitar seria complicar uma coisa que ela havia decidido manter simples, e que rejeitar seria perder os documentos, e que nenhuma das duas opções era particularmente confortável. Quando? Ela disse. Me diga quando você estiver pronta. E então o celular de Valentina vibrou 3 vezes em rápida sucessão, o que era o código que ela e Isabela haviam combinado para a urgência real. Ela olhou para a tela. A mensagem dizia: Leonor acabou de protocolar. Ação por violação de segredo comercial. Nome da ré, Valentina Souza. Ela ergueu os olhos para Rafael. Sua mãe acabou de me processar. Algo passou pelo rosto dele, rápido demais para ser completamente identificado, mas que tinha a qualidade de alguém vendo uma linha ser cruzada que não pode ser descruzada. Quanto tempo você tem? Audiência preliminar em 13 dias. Ele se levantou, deixou o café pela metade e disse: eu estou disponível amanhã. O Fórum Central de São Paulo tinha a qualidade específica de lugares onde coisas importantes acontecem com uma regularidade que retira delas o peso que deveriam ter. Os corredores de mármore desgastado e as cadeiras de plástico laranja que aguardavam as pessoas nas antessalas criavam um contraste que Valentina havia notado na primeira vez que havia entrado num fórum, aos 22 anos, acompanhando o pai numa questão tributária menor, e que havia notado todas as vezes desde então. A grandiosidade arquitetônica e o desconforto físico deliberado. Como se o Estado quisesse lembrá-lo de que a seriedade do que ocorria ali não se traduzia em conforto para quem participava. A audiência preliminar havia sido marcada para as 14 horas. Eram 13h42 e Valentina estava sentada ao lado de Isabela numa das cadeiras laranja, com uma pasta de documentos no colo e aquela sensação específica de espera que não é ansiedade exatamente, mas que usa os mesmos músculos. Nos 13 dias entre o café perto do Trianon e aquela tarde, algumas coisas haviam acontecido numa sequência que Valentina havia mapeado com o cuidado de quem sabe que o mapa importa mais do que o destino quando você está no meio de terreno desconhecido. Rafael havia entregado os documentos numa reunião de 4 horas no escritório de Isabela, onde havia explicado cada arquivo com uma precisão que revelava que ele havia passado tempo considerável organizando aquilo antes de aparecer. Isabela havia catalogado tudo em silêncio crescente, aquele silêncio específico de jurista que está vendo o tamanho de algo que esperava menor. E ao final da reunião havia dito, com a voz cuidadosa de quem está aferindo o peso de palavras antes de soltá-las: Rafael, você entende que o que está entregando aqui vai ser a base para uma ação que pode resultar em consequências penais para sua mãe, não apenas civis? E Rafael havia dito: entendo, e isso havia sido tudo. Valentina passado os dias seguintes se ocupando de tudo que havia para se ocupar. Revisão dos documentos com Isabela, conferências com os outros advogados envolvidos,
Uma reunião longa e emocionalmente esgotante com o inventariante do espólio do pai dela, onde haviam revisado cada detalhe da dissolução da parceria. E havia conseguido, com um esforço que reconhecia como desproporcional, mas necessário, não pensar em Rafael Monteiro como outra coisa que não uma peça importante num processo jurídico em andamento. Havia funcionado razoavelmente bem até ele aparecer no corredor do fórum às 13h56. Ele não estava sozinho. Havia 2 advogados ao seu lado que Valentina não reconheceu, e ele carregava uma pasta que ela reconheceu como a mesma que havia usado na reunião no escritório de Isabela, o que significava que havia trazido uma segunda via dos documentos, o que significava que havia planejado isso de uma forma que ela não havia antecipado completamente. Leonora Monteiro chegou 2 minutos depois, pelo corredor oposto, com Marcos Bittencourt e mais 2 advogados num grupo que movia pelo espaço com a coesão de pessoas acostumadas a entrar em salas como o bloco. Ela viu Rafael antes de ver Valentina, e o que passou pelo rosto dela naquele momento foi uma coisa que Valentina arquivou cuidadosamente. Não raiva. Algo mais frio. Uma recalibração. Então Leonora a viu. E depois viu Rafael. E a sequência do olhar, de Valentina para Rafael para Valentina, de novo, continha uma pergunta que Leonora ainda não havia formulado em palavras, mas que claramente estava formulando. A audiência preliminar começou às 14h08. O juiz era um homem de uns 50 anos, que conduzia as sessões com a eficiência de quem processou a mesma sequência de eventos jurídicos suficientes vezes para ter desenvolvido uma economia de movimento que bordejava a impaciência. Isabela apresentou a defesa de Valentina contra a ação de violação de segredo comercial com uma clareza que Valentina havia aprendido a apreciar. Nenhuma palavra extra, nenhum ornamento que não fosse ao ponto, cada sentença carregando exatamente o peso que precisava carregar e não mais. A equipe de Leonora apresentou o argumento de que Isabela havia utilizado sua presença na festa da família Monteiro para coletar informações privilegiadas sobre a estrutura interna da empresa por meios que configuravam espionagem industrial. Bittencourt era bom. Valentina havia ouvido falar dele o suficiente para saber que era bom, e ouvi-lo de fato confirmou a reputação com aquela qualidade de desconforto específico de ter um adversário competente. Então, às 15h23, Rafael se levantou. Não havia sido convocado. O juiz ergueu a cabeça com uma expressão de ligeira surpresa. Bittencourt ficou absolutamente imóvel por um segundo que disse tudo sobre o que ele havia planejado e o que não havia. Senhor juiz, Rafael disse, solicito permissão para apresentar documentação como parte interessada. O processo de admissão dos documentos levou 42 minutos, durante os quais Bittencourt fez todas as objeções que podia fazer e Isabela respondeu a cada uma com aquela eficiência específica que Valentina havia observado ser mais eficaz do que qualquer postura dramática. O juiz admitiu os documentos para análise preliminar. Determinou que o processo principal ficaria suspenso por 15 dias para avaliação. E então Leonora Monteiro fez algo que Valentina não havia calculado como possibilidade real. Ela se virou para o filho e o olhou durante um tempo longo o suficiente para que todos na sala prestassem atenção, e disse, com uma voz que era baixa, mas absolutamente audível no silêncio que havia se instalado: "Você está ciente do que acabou de fazer?" "Estou", Rafael disse. "Você acabou de apresentar documentos internos da empresa de sua família perante um tribunal. Documentos que você coletou sem autorização do conselho, com autorização da minha consciência. Sua consciência não tem assento no conselho." A voz de Leonora havia adquirido uma qualidade que Valentina identificou com um atraso de 2 segundos, como algo que não havia previsto. Estava ferida. Não calculada. Genuinamente ferida da forma que só acontece quando alguém que você acreditava controlar age de forma completamente independente. "Isso é uma traição, Rafael." "Mãe." Ele disse a palavra com cuidado, como quem deposita algo frágil numa superfície que não está certa. "O que você fez com Henrique Souza foi uma traição. O que eu estou fazendo é tentar corrigir isso antes que seja tarde demais para ser corrigido." O silêncio que se seguiu tinha a densidade específica das salas onde acabou de acontecer algo que não pode ser desfeito. O juiz estava completamente imóvel.
Bittencourt estava olhando para um ponto neutro da parede com a expressão de alguém que está recalculando uma posição em tempo real. Isabela havia colocado a caneta na mesa com a precisão de quem está guardando energia para o que vem a seguir. Leonora olhou para o filho por mais 3 segundos. Depois disse, com uma voz que havia ficado completamente fria: "Eu te desinvisto de qualquer participação na Monteiro Participações, com efeito imediato, sujeito à confirmação do Conselho. Considero esta nossa última interação como família." E se levantou e saiu, com Bittencourt ao seu lado e os 2 advogados atrás, e a porta da sala se fechou atrás dela com um som que era absolutamente silencioso e completamente definitivo. O juiz aguardou um momento e então encerrou a sessão. Valentina ficou olhando para a pasta de documentos na mesa à sua frente. Sabia que deveria estar calculando os próximos passos, avaliando o que havia mudado na equação jurídica, planejando com Isabela o que fazer com os 15 dias de suspensão. Todas essas coisas eram reais e importantes e ela ia fazer todas elas. Mas por um momento, apenas por um momento, ela ficou sentada e sentiu o peso de tudo que havia acontecido naquela sala, que era muito mais do que tinha calculado que aconteceria. Ao seu lado, Isabela disse, em voz muito baixa: "Ele perdeu tudo. Ele sabia que ia perder", Valentina disse. "Isso não torna mais fácil." "Não, não torna." Rafael estava de pé do outro lado da sala, com os 2 advogados falando com ele em voz baixa, e ele estava ouvindo, mas claramente não estava completamente presente na conversa, porque seus olhos foram para Valentina uma vez, rápidos, e o que ela viu neles não era arrependimento. Era algo mais complicado que arrependimento, algo que só existe do outro lado de uma decisão irrevogável. Alívio e perda acontecendo no mesmo espaço ao mesmo tempo. Ela olhou de volta. E então a porta da sala voltou a se abrir, e um dos advogados de Leonora entrou, não Bittencourt, mas o mais jovem, e entregou um envelope para o advogado de Rafael. E o advogado abriu e leu, e disse algo baixinho para Rafael. E Rafael leu o documento ele mesmo, e quando ergueu os olhos havia algo diferente ali. "O que foi?" Isabela disse, porque havia visto a sequência também. O advogado de Rafael se aproximou delas. "A doutora Leonora acaba de protocolar uma medida cautelar de urgência solicitando a suspensão dos poderes de Rafael na empresa enquanto o Conselho delibera sobre o desinvestimento. Se for concedida, ele não poderá acessar os sistemas da empresa para fornecer documentação adicional." O advogado pausou. "E há uma cláusula de antecipação de efeitos que, se o juiz conceder, pode comprometer a admissibilidade dos documentos já apresentados, enquanto o mérito da questão do desinvestimento não for resolvido." Valentina ficou absolutamente imóvel. Isabela disse, com a voz de quem está processando uma jogada que não havia antecipado: "Ela está usando o desinvestimento como ferramenta jurídica para contestar a validade dos documentos que ele apresentou. Se ela provar que ele não tinha autoridade para acessar esses documentos no momento em que os acessou", o advogado disse, "pode argumentar que foram obtidos de forma irregular." Havia uma janela, pequena, técnica, mas real, e Leonora havia rido para ele 6 dias atrás. Valentina havia arquivado aquele riso sem entender completamente. Agora entendia. Leonora havia previsto essa possibilidade. Havia deixado Rafael agir porque sabia que poderia usar a própria ação dele como ferramenta. Valentina olhou para Rafael, que estava olhando para ela, e disse em voz alta o suficiente para que ele ouvisse: "Você tem mais documentos no servidor externo?" "Tenho. Documentos que ainda não foram apresentados hoje." "Tenho. O servidor externo está no seu nome pessoal ou no nome da empresa?" Uma pausa. "No meu nome pessoal." Abri a conta antes de entrar formalmente no quadro diretivo. Isabela fez algo com os ombros que era o equivalente dela de um sorriso. "Então a medida cautelar contra os poderes corporativos não afeta o acesso a esse servidor. É propriedade pessoal anterior ao vínculo formal." "É", ele disse. "Mas para usar esse material", Valentina disse, "vou precisar de um representante legal que possa vinculá-lo ao processo principal." Ela olhou para Rafael. "O que significa que você vai precisar estar presente na próxima audiência, não como parte interessada, como testemunha." Ele ficou olhando para ela por um momento. "Isso vai complicar ainda mais a situação com minha mãe. Já está complicada. Vai complicar de uma forma diferente. Rafael." Ela disse o nome com a precisão de quem está usando uma palavra como âncora, não como ornamento.
Você já tomou a decisão mais difícil. Isso é o que vem depois de uma decisão difícil. Ele ficou olhando para ela por mais um segundo. Depois assentiu uma vez, da forma que ele assentia quando havia decidido algo e não havia mais necessidade de discutir. A sala foi se esvaziando ao redor deles, e quando só restaram ela, Rafael, Isabela e os respectivos advogados, Valentina percebeu que a equação havia mudado de novo. Os documentos estavam admitidos. A manobra de Leonora havia criado um obstáculo, mas não havia removido o que já estava em jogo. E Rafael havia perdido a empresa da família e a aceitação da mãe numa tarde de segunda-feira de fevereiro e ainda estava de pé na mesma sala, olhando para ela com aqueles olhos que não completamente escondiam o que continham. Havia pelo menos 2 perguntas abertas que a próxima audiência não ia resolver. Valentina sabia disso. Isabela sabia disso. E enquanto saíam pelo corredor de mármore desgastado do fórum, com o som dos passos ecoando da forma específica dos lugares onde coisas importantes acontecem com frequência demais, para que cada uma tenha o peso que merece, Valentina ouviu, atrás dela, um dos advogados de Bittencourt dizer algo baixo para o colega. Não ouviu as palavras, mas a entonação tinha aquela qualidade de alguém comunicando uma instrução que havia acabado de receber. Leonora não havia saído para descansar. A reunião de emergência do Conselho da Monteiro Participações foi convocada para as 9 da manhã de uma quarta-feira que chegou carregada com aquele tipo de frio seco que São Paulo reserva para os meses onde a cidade finge que tem estações. O prédio da empresa no Itaim tinha 18 andares e uma recepção de granito escuro que refletia tudo com uma fidelidade incômoda. E quando Valentina entrou às 8h52, com Isabela ao seu lado e uma pasta de documentos que pesava mais do que deveria pesar fisicamente, a recepcionista a reconheceu e ficou absolutamente imóvel por um segundo antes de recuperar o sorriso profissional. Doutora Souza, a recepcionista, disse: "A sala do conselho é no 17º. A senhora está na lista." Valentina havia entrado na lista da forma que Isabela havia descoberto ser possível. Como representante legal do Bloco de Ações Minoritárias de Henrique Souza, cujo inventário havia sido protocolado na semana anterior e cuja existência como entidade jurídica ativa havia sido contestada por Leonora, mas não ainda resolvida pelo juízo. Havia uma janela, pequena como todas as janelas que importavam, mas suficiente. A sala do Conselho da Monteiro Participações tinha uma mesa oval de 8 lugares e janelas do chão ao teto com vista para o Itaim Bibi, que em outro contexto teria sido impressionante. Havia 6 pessoas já sentadas quando Valentina e Isabela chegaram. 4 conselheiros, dos quais 2 ela conhecia e 2 não. Um assessor jurídico da empresa que ela não havia visto antes. E Leonora na cabeceira, com um taior de lã cinza e aquela postura que não mudava independentemente de qualquer circunstância, como estrutura óssea que havia sido treinada em vez de herdada. Valentina e Isabela tomaram os 2 lugares disponíveis. Leonora olhou para elas por um momento sem nenhuma expressão particular. Depois disse: "Esta reunião foi convocada para tratar de uma questão interna da empresa. Não tenho certeza de qual é a base jurídica para sua presença." A base jurídica é a participação de 8,3% do capital da Monteiro Participações que pertencia a Henrique Souza e que, como parte do processo de inventário em curso, está temporariamente sob representação do escritório Drummond Associados até resolução definitiva. Isabela disse isso com uma calma que tinha qualidade de material de construção. A convocação de reunião extraordinária que afete os interesses desse bloco acionário, sem notificação prévia ao representante legal, configura uma violação do Estatuto Social da empresa. Cláusula 23ª, parágrafo 2º. Houve um silêncio. Um dos conselheiros que Valentina não conhecia, um homem de uns 45 anos com a expressão de alguém que passou a vida tomando decisões em salas como aquela e estava começando a se perguntar sobre o custo disso, disse, com cuidado: "A doutora tem razão sobre a cláusula." Leonora olhou para ele. Era um olhar que Valentina havia visto antes em outros contextos e que significava: lembre-se de onde está sua lealdade. O conselheiro não disse mais nada, mas também não recuou. "Muito bem," Leonora disse. "A pauta é a formalização do desinvestimento de Rafael Monteiro e a questão dos documentos apresentados na audiência de segunda-feira. Começamos."
O que se seguiu durante a hora e 20 minutos seguintes foi uma forma específica de combate que usa a linguagem do procedimento, mas é de fato sobre poder. Quem define o enquadramento define o resultado. E Leonora havia construído o enquadramento da reunião para que qualquer discussão sobre os documentos fosse tratada como questão secundária à questão do desinvestimento. Era inteligente. Era também o tipo de manobra que pressupõe que o adversário não vai identificar o enquadramento e nomeá-lo. Valentina esperou o momento certo. Ele chegou quando Leonora apresentou um parecer interno de 3 páginas argumentando que os documentos entregues por Rafael haviam sido obtidos em violação às suas obrigações fiduciárias como membro do Conselho, o que os tornava inadmissíveis e cuja inadmissibilidade deveria ser comunicada formalmente ao juízo. Com respeito, Valentina disse, e a sala inteira ficou quieta porque ela havia ficado quieta até aquele momento e a quietude até então havia sido notada. O argumento de violação de obrigação fiduciária pressupõe que Rafael Monteiro estava no exercício de funções diretivas quando coletou e armazenou esses documentos. A documentação que temos mostra que o servidor externo onde os arquivos foram salvos foi criado em nome pessoal, antes de sua entrada formal no quadro diretivo, especificamente em 18 de outubro, 2 anos antes de sua posse como diretor. Ela abriu a pasta. Temos o registro de criação do servidor com data e hora. Temos o primeiro upload, feito naquele mesmo dia, de um documento pessoal que não tem relação com a empresa. Isso estabelece que a conta existia como propriedade pessoal anterior ao vínculo fiduciário. Silêncio. Consequentemente, ela continuou, os documentos armazenados nesse servidor, mesmo que incluam material obtido posteriormente durante o período de exercício de funções, estão protegidos pela natureza pessoal do repositório, e a questão da admissibilidade retorna inteiramente à esfera do juízo da audiência, não deste conselho. O conselheiro que havia falado antes, ela havia descoberto durante a reunião que se chamava Andrei Falcão e havia sido indicado por um fundo de investimento que havia entrado na empresa 3 anos atrás, disse, "Isso está correto juridicamente?" Isabela respondeu antes que o assessor da empresa tivesse tempo de formular uma resposta. Está correto. E posso citar a jurisprudência do STJ se o conselho quiser um momento para verificar. Leonora ficou olhando para Valentina, e Valentina ficou olhando para Leonora. E havia algo naquele momento que era diferente de todos os outros momentos daquele processo, porque era a primeira vez que estavam de fato no mesmo espaço, sem intermediários, sem o filtro de uma festa ou de um corredor de tribunal, simplesmente 2 pessoas que haviam estado em lados opostos de algo durante longo tempo e que agora estavam olhando uma para a outra sem a distância habitual. Você é muito parecida com seu pai, Leonora disse. A voz havia perdido o tom procedural. Era algo mais direto, mais humano e por isso mais difícil de classificar como adversarial ou não. Ele também entrava numa sala sabendo exatamente onde as saídas estavam. Meu pai entrava numa sala confiando nas pessoas que deveriam ser seus sócios, Valentina disse. Eu entro numa sala sabendo que a confiança é um recurso que se verifica antes de se investir. Uma lição que você aprendeu à custa dele. Que eu aprendi à custa de muita coisa. Uma pausa. Leonora, você construiu uma empresa real durante décadas. Você tem capacidade gerencial genuína. Nada do que eu estou fazendo aqui é sobre negar isso. Ela disse isso porque era verdade, e dizer coisas verdadeiras com as quais o adversário não pode discordar é uma forma de ocupar terreno. O que eu estou fazendo é recuperar o que foi retirado de uma forma que não era legítima. São coisas diferentes. E se eu discordar sobre a legitimidade, então discordamos perante um juízo, e o juízo decide. Valentina fechou a pasta. Mas não aqui, não nesta sala, não nesta reunião que foi convocada com 4 horas de antecedência sem notificação adequada ao bloco que represento. Andrei Falcão disse para os outros conselheiros, acho que precisamos de uma pausa de 15 minutos para os presentes consultarem os assessores jurídicos respectivos antes de continuarmos. Leonora olhou para ele. Ele sustentou o olhar, era pequeno. Mas era o primeiro momento em que alguém naquela sala havia divergido de Leonora publicamente sem se retratar imediatamente. E Valentina notou que os outros 2 conselheiros, que até então haviam ficado completamente neutros, fizeram um movimento sutil, quase imperceptível, de alívio.
15 minutos, Leonora disse. E levantou da cadeira com a postura de sempre, porque Leonora Monteiro não dobrava a postura mesmo quando estava dobrando a estratégia, e saiu da sala. Valentina ficou sentada. Isabela se inclinou para ela e disse em voz muito baixa: "Você a fez errar no enquadramento. Ela vai reagrupar. Eu sei. O que fazemos nos 15 minutos?" Esperamos. Valentina olhou para as janelas e o Itaim lá fora, e verificamos o que a Isabela disse que havia para verificar. Isabela havia dito, 3 dias antes, que havia uma questão no inventário do espólio de Henrique Souza que precisava de resolução antes que o bloco acionário pudesse ser formalmente reconhecido. Havia um segundo herdeiro nomeado num codicilo ao testamento, uma pessoa que Valentina não conhecia, e cuja assinatura era necessária para validar a representação legal do bloco. Sem essa assinatura, o argumento de Valentina sobre a presença na reunião ficava vulnerável à contestação. O problema era que ela não sabia quem era essa pessoa. Nos 15 minutos da pausa, Valentina ficou na sala do conselho enquanto Isabela saía para fazer chamadas. E foi nesse intervalo que a porta se abriu e Rafael entrou. Ele não devia estar ali. A reunião era restrita ao conselho e representantes legais. Mas Rafael tinha o tipo de presença que torna difícil impedir que alguém entre num lugar, não porque seja intimidador, mas porque a alternativa parece desnecessariamente pequena. "Como está indo?" ele disse, sentando-se numa das cadeiras vazias. "Complicado." Ela o olhou. "Você não devia estar aqui. Tecnicamente, ainda sou acionista até o conselho formalizar o desinvestimento." Tecnicamente. E tecnicamente, o segundo herdeiro do codicilo do seu pai é uma questão que posso resolver. Ele disse isso com aquela calma de informação preparada. O nome é Tomás Arantes. Tinha 38 anos. Foi parceiro de negócios do seu pai durante 6 anos antes de eu entrar na Monteiro. Eles tiveram uma questão que os separou, mas seu pai o incluiu no codicilo 3 meses antes do AVC. Eu sei onde ele está porque eu o procurei quando tentei encontrar uma forma de fazer chegar a informação até você depois que seus contatos foram bloqueados. Valentina ficou completamente imóvel. "Você o encontrou?" "Eu o encontrei. Está em Campinas. Tem um escritório de consultoria, tem 61 anos agora e me disse que assina o que for necessário quando alguém com a procuração correta aparecer." Isso é o que faltava para completar a representação legal. "É, Rafael." Ela disse o nome e parou, porque havia mais de uma coisa que poderia vir depois e não tinha certeza qual delas era a certa. "Você sabia disso antes da audiência?" "Soube 2 dias depois, enquanto estava tentando entender o que mais poderia ser útil. E não disse antes por quê? Porque precisava verificar se ele de fato concordaria em assinar. Não queria te dar uma informação que podia não se confirmar." Uma pausa. "Valentina, eu passei 2 anos tentando encontrar a forma certa de fazer o que devia ter feito antes. Estou ciente de que esse não é o timing ideal." Ela olhou por um longo momento. "O timing nunca foi o problema, eu sei." Ele disse isso com uma voz que tinha algo de final, de coisa chegando ao lugar onde deveria estar depois de um percurso mais longo do que precisava ter sido. "O problema foi que eu sabia o que estava acontecendo e escolhi a lealdade errada por tempo demais." "Sim. E você foi embora antes que eu pudesse dizer isso." "Eu fui embora porque precisava de alguém que dissesse isso sem que eu precisasse ir embora para que acontecesse." Era um paradoxo limpo. Os dois ficaram com ele por um momento, como se estivessem medindo o peso real daquilo. Isabela voltou para a sala com um tablet na mão, uma expressão de quem acabou de confirmar algo importante. Olhou para Rafael, depois para Valentina, depois para o tablet e disse: "Tomás Arantes está disponível amanhã de manhã. Mandei o endereço para o seu celular." "Você sabia?" Valentina disse. "Soube há 2 dias, Rafael me ligou." Isabela sentou-se. "Precisei verificar antes de dizer qualquer coisa." Era o mesmo raciocínio dele. Havia algo naquilo que era ao mesmo tempo irritante e completamente coerente com as 2 pessoas envolvidas. Valentina considerou demonstrar a irritação e então considerou que tinha coisas mais produtivas para fazer com a energia nos próximos 5 minutos antes da reunião retomar. "Amanhã de manhã," ela disse, 8 horas. "Você vai comigo." Ela disse isso para Rafael, não para Isabela. Ele assentiu.
Os 15 minutos terminaram e Leonora voltou para a sala com os advogados e um argumento reformulado que era melhor do que o primeiro, mas ainda tinha a mesma vulnerabilidade central. Pressupunha que o bloco acionário de Henrique Souza não tinha representação legal válida. Valentina apresentou a documentação do codicilo e informou que a assinatura do segundo herdeiro seria obtida na manhã seguinte. Andrei Falcão propôs que a votação sobre o desinvestimento de Rafael fosse adiada por 48 horas até que a questão do bloco acionário fosse resolvida, porque qualquer votação que excluísse um bloco com representação contestada poderia ser anulada posteriormente, o que criaria mais problemas do que resolvia. 2 dos outros conselheiros concordaram. Leonora ficou de pé na cabeceira da mesa oval e olhou para cada pessoa presente. E quando seus olhos chegaram a Valentina, havia algo neles que era diferente de tudo que havia estado ali antes. Não era derrota. Leonora Monteiro provavelmente não conhecia derrota no sentido usual. Era algo mais próximo de reconhecimento, da qualidade de alguém vendo, pela primeira vez, que a outra pessoa também sabe onde estão as saídas. 48 horas, Leonora disse, e saiu. A estrada para Campinas na manhã seguinte estava com o tráfego da hora de ponta que gradualmente ia se dissolvendo à medida que a cidade ficava para trás. E Rafael dirigia com a mesma atenção tranquila que emprestava para a maioria das coisas físicas, como se o ato de conduzir um carro merecesse o mesmo nível de presença que qualquer outra tarefa. Valentina estava no banco do passageiro com o tablet no colo, mas não estava lendo o que estava na tela. Eles não haviam falado muito desde sair de São Paulo. Havia uma qualidade específica de silêncio entre pessoas que se conhecem bem o suficiente para saber que o silêncio está cheio de coisas e que as coisas vão continuar lá independentemente de quando forem nomeadas. Rafael e Valentina haviam chegado a esse tipo de silêncio de uma forma tortuosa que havia levado 2 anos e uma ação judicial e uma festa de aniversário e um carro numa estrada de manhã. Você pensou no que vai fazer depois que o processo terminar? Ele disse, eventualmente. Em relação a quê, especificamente? Em relação a São Paulo. Ao que vem a seguir para você? Ela olhou pela janela. O interior paulista passando com seus tons de verde seco de inverno, diferente do verde úmido da cidade. Não sei ainda. Preciso que esse processo termine primeiro antes de planejar o que vem depois. Faz sentido? E você? Ela disse, porque parecia que a pergunta requeria reciprocidade. Eu tenho que lidar com o que sobrou, ele disse. Que não é nada que eu não soubesse que ia perder quando entreguei os documentos. Uma pausa. Tenho investimentos pessoais que são independentes da empresa. Não é o que era, mas é o suficiente para construir alguma coisa nova. Construir o quê? Não sei ainda. Ele olhou para a estrada. Algo que seja de fato meu. Que eu tenha construído pelas razões certas, não porque nasci no nome certo. Havia algo naquilo que soava como uma pessoa que havia passado por um processo de simplificação, da forma que às vezes acontece quando você perde muita coisa de uma vez e o que sobra é só o que era real desde o começo. Rafael, ela disse, sim. Por que você ficou na festa quando eu apareci? Você podia ter me ignorado. Podia ter mandado alguém me escortar para fora. Sua mãe teria aprovado. Ele ficou em silêncio por um momento. Porque quando eu te vi entrar, a primeira coisa que senti não foi raiva nem surpresa. Uma pausa. Foi alívio. O que não fazia nenhum sentido prático dado o contexto. E mesmo assim, Valentina olhou para o tabletal no colo. O arquivo com os documentos do processo estava aberto. 273 páginas de linguagem jurídica que representavam 2 anos de trabalho e 4 meses de planejamento. E um pai que havia construído algo que havia sido retirado. E ela havia chegado tão longe com aquilo, havia levado tão a sério e com tanta concentração que às vezes havia esquecido que do outro lado havia pessoas reais fazendo escolhas reais. E que algumas dessas escolhas, quando você olhava de perto, eram mais complicadas do que pareciam de longe. Não devia ter ficado tanto tempo sem te contar o que eu sabia, ele disse. Não devia. Eu sei que isso não desfaz nada. Não desfaz. Uma pausa. Mas o que você fez na segunda-feira desfaz parte de outra coisa. Ele olhou para ela, rápido, e voltou para a estrada. Que outra coisa? A narrativa que eu havia construído sobre você. Ela disse isso com a cuidado de quem nomeia algo que preferia não nomear,
mas que existe independentemente da nomeação. Durante 2 anos, a versão de você que o carregava era uma versão que havia escolhido a família sobre a verdade. Era mais fácil continuar em frente com essa versão do que com a alternativa. Qual era a alternativa? Que você havia ficado paralisado entre o que sabia que era certo e o que sentia que devia às pessoas que dependiam de você. Que não é a mesma coisa que escolher errado por ser indiferente ao que é certo. Ela pausou. A segunda versão é mais difícil de trabalhar, porque exige que eu seja uma pessoa mais complicada do que um vilão simples. Exatamente. O silêncio voltou, mas com uma textura diferente. Menos coisas represadas, mais coisas sendo examinadas com a luz disponível. Tomás Arantes morava num bairro residencial de Campinas que tinha aquela qualidade das partes de cidades médias que não aparecem em nenhuma narrativa sobre essas cidades. Ruas largas, árvores antigas, casas que eram funcionais e bem mantidas sem serem ostensivas. Ele era um homem de cabelo branco e óculos de armação grossa que veio até o portão quando o carro parou e quando viu Valentina ficou completamente parado por 2 ou 3 segundos. Filha do Henrique, ele disse. Não era pergunta. Sim, ele abriu o portão com um movimento deliberado. Entre. Eu já assinei o documento. Estava esperando desde que o Rafael me ligou. A assinatura levou menos de 15 minutos. Tomás Arantes não quis muito dinheiro. Não quis agradecimentos extensos, não quis recontar a história com o pai dela, que era claramente uma história que existia com peso, mas que ele havia guardado para si por motivos próprios. Quis apenas que Valentina soubesse que o pai havia mencionado ela na última vez que haviam falado, que havia dito que a filha era a pessoa mais parecida com ele que ele havia encontrado, e que isso havia sido dito com orgulho, mas também com preocupação do tipo que pais têm sobre filhos que se parecem demais com eles nos aspectos que os tornaram vulneráveis. Valentina saiu de casa de Tomás Arantes com a assinatura e com algo que não sabia que estava faltando, alguma coisa que o pai havia dito através de outro homem numa cidade do interior numa manhã fria, e que ela não soube completamente nomear, mas que sentiu estabelecer-se em algum lugar que havia ficado sem resolução por tempo demais. No carro, de volta para São Paulo, Rafael não disse nada por um tempo. Então disse, você está bem? Estou. Uma pausa. Ou vou estar, que é diferente, mas é suficiente por enquanto. É suficiente. Mais silêncio. A estrada de volta tinha o sol da manhã avançada num ângulo diferente. E as sombras das árvores cruzavam o asfalto em intervalos regulares, como uma contagem. Isabela ainda está disponível para ser sua namorada? Ele disse. Valentina levou um segundo para entender a pergunta. Não precisa mais dessa função, não. Por que não? Porque o plano que a requeria está substancialmente completo. Entendo. Ele ficou em silêncio por um momento. Então o papel está vago. Ela se virou para ele. Ele estava olhando para a estrada com uma expressão que era cuidadosa demais para ser casual, que era o jeito que ele olhava para as coisas quando estava tentando parecer mais neutro do que estava. Você acabou de fazer o que eu acho que você acabou de fazer, ela disse. Depende do que você acha que eu acabou de fazer. Valentina. Ela olhou para a estrada à frente e depois de volta para ele e disse, tem muita coisa que ainda não está resolvida. Tem. O processo pode durar mais 6 meses. Pode. Você vai precisar lidar com sua mãe de uma forma que não está clara ainda. Verdade. E eu ainda não sei o que quer dizer construir qualquer coisa enquanto o processo está em andamento. Também verdade. Ele virou para ela um instante, rápido, com aquela qualidade nos olhos que ela havia visto na festa e que não havia sumido desde então. Mas nenhuma dessas coisas é sobre isso. Não, ela concordou. Não é. Ela voltou para a janela. A cidade começava a aparecer no horizonte, aquela massa de concreto e luz e movimento que era São Paulo, sendo São Paulo, que era o lugar onde as coisas haviam sido construídas e perdidas, e onde estavam sendo, lentamente, recuperadas de formas que não correspondiam exatamente ao que havia sido perdido, mas que eram reais e eram suficientes. Sua mão estava no assento entre os dois. Rafael colocou a dele em cima, sem olhar, sem comentar, sem fazer daquilo nada maior do que era uma mão sobre outra mão numa estrada de volta para São Paulo, que era o começo de uma resposta para uma pergunta que nenhum dos dois havia conseguido formular de forma limpa ainda, mas que estava ali, esperando, como todas as perguntas que valem a pena.
6 semanas depois, o juízo decidiu. A decisão não foi simples, porque decisões sobre questões de parceria comercial, dissolução de ativo e violação fiduciária raramente são simples quando tem 8 anos de documentação e 3 instâncias de interpretação possível. Mas o núcleo foi claro. A dissolução da participação de Henrique Souza na Monteiro Participações havia sido processada de forma que violava cláusulas específicas do acordo de sócios original, e os e-mails e registros internos apresentados por Rafael demonstravam que havia conhecimento deliberado dessa violação por parte da gestão da empresa. Leonora Monteiro não foi presa. A fronteira entre má conduta empresarial e crime depende de elementos que o processo civil não havia sido construído para provar, e o Ministério Público havia aberto uma investigação separada que levaria tempo ainda. Mas houve consequências. Uma multa de reparação civil equivalente a 78% do valor original da participação de Henrique, corrigido mais juros. A obrigação de afastamento de Leonora do conselho da empresa durante o período da investigação criminal. E a anulação da cláusula de desinvestimento de Rafael, porque havia sido processada em violação ao Estatuto Social durante uma reunião que não havia notificado adequadamente todos os acionistas com direito à participação. Rafael ficou com as ações, e sem o cargo de diretor que havia pedido demissão durante o processo. Porque algumas posições mudam de significado depois de certas coisas, e continuar nelas seria honrar uma forma que havia perdido o conteúdo. O Conselho havia aceitado a demissão com a cortesia protocolar que se usa quando todos entendem que a decisão é certa, mas ninguém quer ser o primeiro a dizer em voz alta. Valentina ficou em São Paulo. Não foi uma decisão que ela tomou num momento específico e claro. Foi uma série de manhãs acordando num apartamento que havia alugado no Pinheiros durante o processo e percebendo que a cidade, aquela cidade difícil e barulhenta, impossível de amar completamente, mas impossível de deixar, havia deixado de ser o lugar onde as coisas haviam acontecido e havia começado a ser o lugar onde as coisas estavam acontecendo. Havia uma diferença e ela importava. Havia também a questão de Isabela, que havia dito, no dia depois da decisão, tomando café no escritório da Faria Lima, com o sol da tarde entrando pelas janelas. Você sabe que eu vou te cobrar honorários de verdade no próximo caso, certo? Porque esse foi basicamente pro bono com drama de novela incluído. E Valentina havia rido de uma forma que não havia rido em um tempo que ela não queria calcular muito precisamente. A mesa de mogno do escritório do pai foi devolvida. Era um detalhe pequeno, parte de uma lista mais longa de itens de restituição que o processo havia gerado. Mas era o item que Valentina havia marcado primeiro na lista antes de qualquer coisa financeira, porque havia objetos que carregam peso não por valor, mas por significado. E aquela mesa havia sentado no apartamento de Rafael como um lembrete constante de algo que havia sido retirado antes que ela soubesse que estava sendo retirado. Ela foi buscá-la pessoalmente. O apartamento de Rafael havia mudado desde a festa, tinha a qualidade de lugar sendo reorganizado por uma pessoa que está repensando o que quer que ele contenha. E quando ela entrou para ajudar os homens do transporte a mover, ele estava ali e havia entre eles a facilidade específica de pessoas que encontraram, depois de um percurso mais longo do que o necessário, um modo de estar no mesmo espaço que era diferente de todos os modos anteriores. Para onde vai ela? Ele disse, sobre a mesa. Não sei ainda. Ela passou a mão pela superfície de mogno, mas vai para um lugar que é meu. Bom, ele disse. E havia em tudo aquilo, na mesa e no apartamento e na tarde na cidade lá fora, algo que não era um começo exatamente, porque começos pressupõem que o que veio antes não conta. Era mais próximo de uma continuação de outra espécie, mais honesta, com custo já pago e olhos abertos, e as saídas mapeadas não por desconfiança, mas por respeito ao que as coisas realmente são, que era diferente de felicidade fácil, mas era real. E real, Valentina havia aprendido. Era o que durava.